Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Inteligência Compartilhada. Eu sou Danilo Gabriel, sócio-gestor da XP Asset e responsável pela família de fundos indexados. Vou falar com vocês sobre 5 pontos fundamentais para vocês conhecerem e investirem em ETFs. Antes de entrar efetivamente nos ETFs, a gente tem uma pergunta importante que é: o que são índices? Um índice nada mais é do que uma cesta de ativos que são agrupados com características similares. Podemos ter um índice de bolsa brasileira, como o Ibovespa, de bolsa americana, como o Nasdaq 100, de fundos imobiliários, como o IFIX, que representam os principais fundos imobiliários na B3, e todos esses ativos em conjunto, sejam ações, sejam fundos, sejam títulos públicos, eles em conjunto vão representar, vão ter um preço, vão ter uma performance diária e os nossos ETFs vão estar bem correlacionados a esses índices. Bom, agora vamos entrar efetivamente o que são ETFs. ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund, que numa tradução literal significaria fundos listados em bolsa. Esses fundos listados, eles seguem um índice pré-definido, como a gente conversou o que são índices. Então a gente tem ETFs como, por exemplo, o NASD 11, que segue o Nasdaq 100, que são as 100 principais empresas listadas na bolsa da Nasdaq, que vão ter empresas como uma Nvidia, uma Microsoft, uma Apple, entre outras. Ao gente comprar o Bovex, que é o nosso ETF indexado ao Ibovespa, ele vai ter as principais empresas do Ibovespa, como Petrobras, Vale, Itaú, entre outras. O ETF, ele é essa composição, esse único produto que vai agrupar todos esses ativos num único instrumento. A terceira pergunta importante aqui para a gente poder responder sobre o que são ETFs é: como eu invisto no ETF? O ETF ele é um instrumento extremamente simples, então para fazer um investimento no ETF basta ter uma conta numa corretora como a XP, a Rico, a Clear. Uma vez com essa conta aberta, o investidor busca no home broker os tickers dos ativos, então a gente vai ter o NASD 11, o Bovex, o BOVX 11, o XFIX, XFI, X11, e aí o investidor vai escolher a quantidade de ativos que ele quer comprar ou o financeiro, mandou finalizar a ordem e o investidor já vai ter a exposição para esses ETFs. A quarta pergunta é: como funcionam ETFs? Uma vez que o investidor realizou essa compra, ele vai ter uma exposição exatamente como a composição do índice desejado. Importante reforçar que, assim como os índices eles vão mudando ao longo do tempo, então vão entrar empresas, vão sair empresas, vão mudar os pesos, o ETF também vai refletir isso. Ou seja, uma empresa que aumentou ou reduziu de tamanho, o time de gestão do ETF, a XP Asset, o meu time, a gente entra e replica todos esses movimentos dentro da carteira do fundo, garantindo de que o fundo e o índice eles têm as mesmas composições, eles são super aderentes entre si. Para finalizar, acho que o quinto ponto super importante é: quais são os benefícios dos ETFs? Nas 4 primeiras perguntas a gente respondeu o que são índices, o que são ETFs, como investir e como funcionam, e agora a gente vai trazer os benefícios. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o ponto relacionado a custo. ETFs são instrumentos muito baratos. Então, o nosso Bovex, por exemplo, ele cobra 0 até R$1 bilhão de patrimônio. Isso é muito benéfico para o investidor, diluindo essa estrutura de custo no longo prazo, fazendo com que o retorno seja majoritariamente revestido para o investidor. O segundo benefício é a parte de facilidade de investimento. Como a gente falou, um ETF ele é uma cesta de ativos e com uma única boleta, com uma única compra na bolsa, no home broker, é possível ter exposições a diferentes instrumentos. Então é muito simples para o investidor conseguir se aderir, se adequar e se expor aos ativos da Bolsa Brasileira, da Bolsa Americana, de fundos imobiliários, entre outros. O terceiro benefício é a diversificação, com um ticket muito acessível. Então hoje, com aproximadamente R$10, todos os nossos ETFs da XP Asset, o investidor ele consegue fazer esse investimento, consegue ter exposições a todos os índices que a gente comentou e num ticket muito barato. Não precisa ter uma conta offshore, não precisa ter valores muito elevados, é muito simples e muito fácil montar essa posição muito diversificada com tickets bem baixos. Em quarto lugar, a gente destaca a transparência do fundo. Muitos fundos de investimento, de forma geral, eles acabam sendo caixa preta. O investidor ele não tem tanta ciência do que tem lá dentro. O ETF ele é muito transparente. Com o ETF é possível saber todos os dias
quais são os ativos que estão na carteira, como que está sendo montada essa posição, e mesmo que aconteçam mudanças, essas mudanças vão ser refletidas de acordo com o índice. Então tudo isso é muito transparente, o investidor ele consegue ter a tranquilidade dele saber o que está lá dentro. E por último, em quinto lugar, a gente tem o benefício do ETF ser um instrumento vivo. O investidor, quando ele investe numa ação, por exemplo, ele precisa ficar acompanhando se essa empresa ainda é um bom investimento, se ele não é. No ETF, por esse trabalho do time de gestão e pelo próprio mecanismo do índice, dele ser um índice vivo, o ETF ele vai ter os rebalanceamentos, ele vai reduzir os ativos que ficaram concentrados, porque o índice tem essas características. Então ele é um instrumento vivo, ele é um instrumento muito benéfico para o longo prazo do investidor. Espero que esses 5 pontos tenham ajudado vocês a entender mais sobre ETFs. Nós ficamos à disposição, seja pelo nosso canal de RI, ou seja nos comentários aqui embaixo, para tirar quaisquer dúvidas sobre ETFs ou sobre qualquer outra família de fundos aqui da XP Asset, e até a próxima.